Deus é mais do que a sua opinião. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vinda a mais uma comunhão espiritual. Estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmaram que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Bom dia, Joana, bom dia, Poli, bom dia, Adriana, bom dia a todos que aqui acabam de escutar esse evangelho, que hoje vem nos mostrar que Deus é muito mais do que a nossa opinião. E por que nós dizemos isso? Porque Jesus, no evangelho de hoje, é questionado por alguns saduceus, por algumas pessoas a respeito da ressurreição. E inclusive usam a própria palavra de Deus ali para questionar Jesus. E Jesus começa dizendo assim: vocês não estão muito enganados por desconhecerem 2 coisas: as Escrituras e o poder de Deus. E aqui a gente já vê como que o Senhor nos chama hoje a conhecê-lo. Há um santo da nossa igreja que agora, infelizmente, não me recordo se é São Justino, mas que dizia: desconhecer o Cristo, desconhecer as Escrituras, é desconhecer o próprio Cristo. Nós temos muitos católicos, que são católicos há anos, católicos de gerações de família, mas que desconhecem as Escrituras. Estamos ali muitas vezes nas missas dominicais, nem sempre prestando atenção, prestamos até atenção nas mensagens, na homilia bonita e muito bem feita do sacerdote, do padre, mas desconhecemos as Escrituras. Não entendemos a teologia. Óbvio que o Senhor não nos chama a termos um conhecimento profundo, e entendam que eu digo isso porque tenho certeza que Deus quer que todos tenham esse conhecimento profundo, mas não é a todos que é concedido muitas vezes essa graça. Alguns seguem com muita simplicidade, mas ainda é preciso conhecer as Escrituras, porque o Cristo se revela nelas. O Verbo, a palavra, se fez carne. E essa palavra que se fez carne e habitou no meio de nós é encontrada na palavra de Deus, na Escritura. Só que Jesus fala: vocês não desconhecem só as Escrituras, vocês desconhecem também o poder de Deus. E nós temos pessoas que às vezes são ali extremamente letradas nas Escrituras, conhecem profundamente a Bíblia, citam passagens, tem toda ali uma reflexão teológica, mas não conhecem o poder de Deus. O poder de um Deus que é um Deus vivo, de um Deus que pode fazer o que quiser porque é onipotente, um Deus para o qual não há limites, um Deus para o qual tudo é possível.
Por isso que é necessário conhecer a Escritura, conhecer a palavra de Deus, se aprofundar no conhecimento dela, na sua mensagem, no seu contexto, porque, gente, a palavra de Deus tem tanto para nos dizer, tanto. Se a gente estudasse um pouco mais, se a gente se aprofundasse um pouco mais. Para vocês terem uma ideia, a palavra de Deus no Antigo Testamento foi tudo escrito em hebraico ali, com algumas exceções. E no hebraico, cada letra tem um significado. E aí quando você pega, por exemplo, uma palavra e estuda só aquelas letras que compõem aquela palavra, você já tira ali um significado maravilhoso. Esses dias, por exemplo, eu estava estudando a palavra Ohel, né? O-H-E-L, que em hebraico significa tenda. E quando você olha a palavra tenda, tem ali, né, o El, que significa Deus em hebraico, mas esse El, ele fica entre duas outras letras, né? E essas duas letras representam morada, lugar. Então, o que é uma tenda? É o lugar onde Deus se revela. É o lugar onde Deus habita. É o lugar onde Deus se manifesta. Isso é uma tenda. E aí, se uma palavrinha pode me dizer que a minha casa é uma tenda de oração, que o nosso corpo é uma tenda, como Paulo vai dizer em Coríntios, e uma tenda que um dia nós vamos deixar para buscar a morada celeste que Jesus nos diz no Evangelho de São João. Se com uma palavrinha eu já sou capaz de tirar um conhecimento tão grande, imagina com um conhecimento maior da Sagrada Escritura. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, e em toda ela. É muito bom nós estarmos nas missas domingo, escutando os evangelhos, mas tem mais. Tem mais do que os evangelhos dominicais. Tem muitos outros livros, outros profetas, outros salmos que às vezes a gente não tem contato, porque a gente vai sempre encontrando com as mesmas passagens, com as mesmas histórias, que sempre tem algo novo para nos dizer, mas tem mais. É assim que, conhecendo a Escritura, eu sou capaz de conhecer mais ainda o poder desse Deus. E no segundo momento, depois de escutar aquela provocação daqueles homens, Jesus ele vai dizer para aqueles saduceus: não está escrito na própria Escritura, quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ele não é um Deus dos mortos, ele é um Deus dos vivos. E eu diria que hoje aqui talvez seja o coração da nossa mensagem. Ele é o Deus dos vivos. E quando eu li esse versículo, o Senhor trazia ao meu coração duas realidades. A realidade da saudade, porque nós muitas vezes lidamos com perdas, e essas perdas são dolorosas. Eu partilhei com vocês aqui há menos de um mês atrás, né, a perda de um grande amigo nosso, que é o João. E dá saudade, né? A gente sente a falta, mas nosso Deus é o Deus dos vivos, não é o Deus dos mortos. Por isso nós podemos ter a alegria e a certeza de louvar a Deus, porque esteja o João onde ele estiver, estejam tantas pessoas que passaram pela nossa vida e que hoje não estão mais no meio de nós estiverem, uma coisa é certa: estão vivos, porque o nosso Deus é o Deus dos vivos, e nós clamamos a sua misericórdia para que eles tenham essa vida ao seu lado, no paraíso, no céu. E essa mesma passagem nos ajuda a entender uma coisa que muitos dos nossos irmãos não entendem, nos nossos irmãos no cristianismo, eu digo, que é a intercessão dos santos. Porque muitos ficam: por que vocês ficam recorrendo aos santos se você pode pedir diretamente a Jesus? E nós recorremos aos santos porque eles estão onde eu ainda não cheguei, que é ao lado de Jesus, e é onde nós queremos chegar. Nosso Deus não é o Deus dos mortos, é o Deus dos vivos. E assim como Abraão, Isaac e Jacó, e inclusive tem uma parábola que mostra isso, o próprio Jesus falando
rico e do Lázaro, e o rico pedindo a Abraão, para Abraão pedir a Deus. E Abraão fala, isso que você está pedindo não é possível. Mas Abraão não fala, o que você está pedindo para mim, na parábola. E é por isso que existe a intercessão dos santos. Nós, na Igreja Católica Apostólica Romana, acreditamos que estes homens e essas mulheres, que são exemplos de imitação do Cristo, que viveram a santidade enquanto estavam como nós, habitando essa tenda do corpo, eles podem rogar a Deus as graças que precisamos, interceder a Ele junto a Ele por nós, para que um dia a gente também chegue onde eles estão. Porque o nosso Deus é o Deus dos vivos, não o Deus dos mortos. Nós não rezamos por uma imagem, nós não rezamos por uma estátua. Nós pedimos por aqueles que nos ensinam a contemplar o Cristo, como o Padre Pio nos ensina. Nós pedimos por aqueles que com suas pregações nos inspiraram o céu, como o Padre Léo. E é assim que com a ajuda deles nós esperamos um dia alcançar o paraíso. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã, primeiramente pedindo perdão por todas as vezes que desconhecemos as Escrituras. Por todas as vezes, Senhor, que por preguiça nós não lemos a Palavra de Deus. Por todas as vezes que trocamos a Palavra de Deus por outras coisas. Pelo nosso comodismo no conhecimento da Bíblia. Nós queremos conhecer, Senhor, verdadeiramente as Escrituras, para entender que Deus é mais do que a minha opinião, porque nós formamos tantos juízos, tantas opiniões sobre Deus, e muitas vezes não o conhecemos por isso, porque não conhecemos as Escrituras e não conhecemos o Teu poder, para o qual não há limite. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que não entendemos os Seus desígnios, quando o Senhor levou aqueles que amávamos, aqueles dos quais nós temos saudades, e julgamos que estavam mortos, se esquecendo que Tu és o Deus dos vivos. É com esse mesmo Espírito, Senhor, que nós pedimos misericórdia a eles, de modo especial às almas do purgatório. Contamos hoje com a intercessão dos santos para que esse Jesus eucarístico, presente e essência da Eucaristia, se faça presente em nossa alma agora através da comunhão espiritual. Nós pedimos, Senhor, que essa comunhão espiritual, cientes do poder do Senhor, que é um poder infinito e absoluto, visite a nossa tia Célia Bonfim, membro aqui da nossa paróquia São José Operário, em Angra dos Reis, para que tenha sua saúde restabelecida e possa continuar, Jesus, o seu ministério, o seu servir na sua família e na nossa paróquia. Pedimos, Senhor, que visites a Alzira José Pereira Moraes, mãe da Angélica, lá de Dracena, que o Senhor conhece muito bem. Nós conhecemos o Teu poder, Jesus. E o pouco que conhecemos da Tua Escritura nos permite crer que o Senhor pode restabelecer plenamente a saúde da Dona Alzira, para que ela volte, Senhor. Não que ela volte, que ela seja muito mais do que ela já foi, pela graça do Teu poder. Nós acreditamos, Senhor, no Teu amor. Acreditamos no valor que temos para Ti, porque fomos merecedores na nossa infinita miséria, pela Tua graça, de um Deus que morreu na cruz. Eu sou o que sou um Deus de amor, estou aqui pra
estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Tu és, Senhor, o Deus dos vivos, então ressuscita-nos para uma vida nova em Ti, ressuscita os nossos e dá-nos a graça de, contando com a intercessão dos santos, vivermos a santidade. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Senhor, eu repito aqui a oração da nossa irmã Poliana. Acampa, Senhor, os seus anjos no leito da tia Célia, que seja feita sempre a tua vontade. Amém. Eu reforço aqui que a gente continue a nossa intercessão pela tia Célia durante o nosso dia de hoje, pela Alzira, mãe da Angélica, sogra do Jean, lá da Missão Enchei-vos, para que o Senhor restabeleça a sua saúde e assim tanto ela como os seus possam prosseguir nessa evangelização. Enquanto evangelizam no ministério familiar, no ministério do cuidado, do amor ao próximo, que também tenham cada vez mais disponibilidade e disposição para em outros ministérios também servir o Senhor. Eu quero relembrar que nós estamos fazendo uma rifa e quero agradecer aqueles que até agora já contribuíram. Faltam 33 números para a gente concluir a rifa que nós estamos fazendo pela recuperação do seu Antônio, um senhor que sofre com câncer e que precisa dessa ajuda que nós nos disponibilizamos a fazer para pagar o seu tratamento médico. Então, reze pelo seu Antônio também. E se você puder, nos ajude. É só nos mandar uma mensagem aqui pelo próprio Comunhão Espiritual. Nós não estamos divulgando muito para não expor a família, como nós já falamos. Mas se você puder, nos ajude a ajudar aqueles que tanto fizeram, tanto a tia Célia, o seu Antônio, foram pessoas que contribuíram muito com a igreja. E agora é a nossa forma de retribuir, de agradecer, cuidando desses irmãos e irmãs. Estivemos reunidos e permanecemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que nós não teremos comunhão espiritual amanhã, dia de Corpus Christi, dia de nós estarmos na Santa Missa. Na sexta-feira a gente estará envolvido aí com um projeto. Então nesse horário da comunhão espiritual a gente vai estar na estrada. Quem sabe daqui a um tempo a gente pode partilhar aquilo que Deus está preparando para nós. Então a gente se vê novamente na segunda-feira da semana que vem. Fiquem com Deus, um bom feriado, um bom final de semana, um santo Corpus Christi para todos nós.